Olá, que bom que você chegou até aqui. Gente, sabe qual é o assunto de hoje? Merecimento. Quem é que de vez em quando não sofre com o problema de merecimento? Será que eu mereço? Será que eu não mereço? Por que é que isso tem acontecido na minha vida? Vamos falar sobre isso daqui a alguns segundos? Conquistar uma meta, para realizar um sonho, para dar certo em alguma coisa, ou para melhorar um relacionamento. E por mais esforços que a gente faça, aquilo não vai, aquilo não flui, aquilo não acontece do jeito que a gente previa. Aquilo não acontece de acordo com as nossas expectativas. E aí começa a vir lá do inconsciente aquela sensação de frustração, de tristeza, de angústia. Mas por que aquilo não deu certo? Será que eu não mereço? Agora vamos lá que vem aqui uma grande sacada. Mas antes dessa grande sacada, eu convido você agora a clicar aqui no curtir e a compartilhar esse vídeo, porque com certeza você vai estar ajudando alguma pessoa muito querida a sair desse impasse e dessa dúvida que traz uma certa angústia, que traz uma certa ansiedade. Vamos lá? Curte e compartilha. E no final, lógico, comenta comigo o que você achou dessa mensagem, como é que você se percebe nesse momento. Então vamos lá. Não merecimento, porque é que a gente, às vezes até de uma forma inconsciente, vem aquela sensação de angústia, que não é a frustração do fato em si, mas o porquê daquele resultado. E aí é que vem aquele questionamento, será que eu não mereço? Ou então vem aquela coisa do inconsciente da gente, porque é lá no inconsciente, aliás, no subconsciente, no sistema límbico, onde estão preservadas as nossas memórias, as nossas frustrações, os nossos medos, angústias e as nossas crenças. E como eu já disse outras vezes, e preciso repetir, tudo aquilo que absorvemos na mais tenra infância, desde o ventre materno e principalmente na primeira infância, mas isso pode se estender por um longo período da vida, crenças que são absorvidas, mas são inconscientizadas. Então, às vezes, aqui no nosso racional, lógico que eu mereço, eu fiz por merecer, eu trabalhei, eu estudei, me esforcei, me dediquei, eu faço melhor para outra pessoa, eu faço melhor para a situação, então aqui eu sei que eu mereço. Mas lá no fundo, lá no inconsciente, tem uma crença de não, você não merece. E por que é que essas crenças tão malévolas persistem em permanecer no nosso inconsciente, manipulando a nossa forma de pensar, de sentir, de agir, manipulando nossos resultados? Simples, gente. Tudo aquilo que a gente absorve sem parar para analisar, sem ter um critério racional, uma análise consistente, isso é para mim, isso não é para mim. Isso é verdadeiro, isso não é verdadeiro. Porque a verdade em muitas situações pode ser relativa. Aquilo que é verdadeiro para um não é verdadeiro para o outro. Uma pessoa que é crente acredita em Deus. Uma pessoa que age de acordo com o ateísmo, aquele ser que é ateu, ele não acredita em Deus. Então, muitas vezes, as verdades, aquilo que é verdade para um não é verdade para o outro. E muitas vezes, a verdade do outro a gente absorve como sendo nossa. E quando é que isso acontece? Quando nós não discernimos.
quando nós não paramos para analisar se o que aquela pessoa está falando é verdadeiro ou não. Se é coisa da ideia dela, da cabeça dela, da crença dela, ou se aquilo reverbera dentro de nós, depois de uma análise criteriosa. Tá aí uma grande sacada. Só que uma criança não tem capacidade de análise. Essa capacidade de análise é a última parte que vai amadurecer no nosso córtex, no nosso racional. E isso só acontece já no fim da juventude, lá para os 23, 24, 25 anos de idade. O quê? Pois é por isso que jovem, que adolescente faz tanta bobagem, porque ainda não tem a maturidade necessária para discernir quais seriam as prováveis consequências. Ele não analisa. Ou se analisa, a análise é muito superficial. Então, só na idade madura, só depois, lá dos seus 30 anos, né? Depois dos 25, se ele já tiver amadurecido totalmente o neocórtex, que ele começa a analisar as prováveis consequências de cada coisa e a analisar critérios. Isso que está acontecendo tem fundamento ou não tem fundamento? É baseado no modo de pensar de uma outra pessoa, que às vezes até com boas intenções fala coisas que vão prejudicar tremendamente, principalmente enquanto somos crianças. Se a criança não tem capacidade de discernimento, e a mãe, o pai, a avó, a tia, sei lá quem, um terceiro significativo, uma professora, qualquer pessoa que seja importante, qualquer pessoa que aquela criança gosta, respeita, admira, fala alguma coisa nesse sentido, em qualquer sentido negativo, mas você tirou uma nota baixa, você se estudou, você se dedicou, mas naquele momento da prova você não estava lá muito bem, se distraiu com alguma coisa, respondeu de forma errada e foi mal e tirou uma nota baixa. E aí então vem aquelas palavras, aquelas frases que podem marcar muito na vida de uma criança. Às vezes até com boas intenções, mas diz já o ditado que o inferno está cheio de boas intenções, não é? Poxa, você não merece tirar uma nota boa, você errou essa questão, você não prestou atenção nesse exercício, então você não merece. Ai, pronto. Tá aí um estrago feito. Se aquilo era importante para aquela criança e ela recebeu uma crítica, um julgamento contumaz, naquele momento ela pode cristalizar, em um único momento, ela pode cristalizar um padrão de não merecimento. E isso fica lá no subconsciente. Mas subconsciente não raciocina. Quem raciocina é o nosso racional, o nosso neocórtex tem capacidade de raciocínio. Então, o que ele vai manter, o que ele vai preservar é aquela emoção, aquela sensação de não merecimento. O pior é que são essas sensações, essas emoções, esses sentimentos que vão orientar a nossa mente consciente para a sua forma de pensar, sentir e agir. Quanto estrago nós podemos fazer com as nossas crenças. Não merecimento é uma crença que foi absorvida, pode ter sido absorvida desde a vida intrauterina. Se a mãe, por exemplo, tinha essa crença de não merecimento, esse bebê que está sendo gestado, ele pode absorver aquilo. Ele pode absorver aquilo sem ter consciência nenhuma do que está fazendo, porque ele tem empatia com o sentimento da mãe e compra para ele aquela dor. Isso pode vir de antepassados. Sim, os nossos genes carregam emoções e sentimentos de antepassados. Aí você pode pensar, caramba, então eu tô muito ferrado, como é que eu vou resolver isso? Como?
Agora você está assistindo esse vídeo, agora você é adulto ou adulta. Agora você tem maturidade, discernimento. Você tem capacidade de raciocínio e capacidade de análise. Então agora é o momento de você pegar um lápis e um papel e anotar. Onde é que eu não me senti merecedor ou merecedora de um resultado mais positivo? Anota no papel. Anote todas as vezes em que você teve uma sensação de não, ou uma angústia, uma tristeza. Talvez você não tenha tido uma consciência, não, eu não mereço, mas veio aquela sensação, aquela coisa, acho que eu não mereço porque não é possível, eu fiz tudo e não aconteceu o que eu queria. Só que veja lá, inconsciente, aquela crença, ela está camuflada, ela está escondida. Você não acessa diretamente pelo seu racional. Mas como é que se trabalha isso? Analisando criteriosamente todas as situações que envolveram aquele resultado. Então, pera lá. Vamos supor, eu tinha que estudar para um concurso ou tentar uma vaga de emprego. E eu fui e me preparei e me dediquei e fiz o meu melhor e não consegui. Bom, se eu fiz o meu melhor e não consegui, pergunte para o seu inconsciente. E sabe como é que você vai ter a resposta? À noite, antes de dormir, pegue um copo d'água. Coloque na sua cabeceira e mentaliza. O que é que eu preciso saber a respeito daquela vaga, ou a respeito daquele concurso que eu não passei, ou a respeito do problema que você está te incomodando e quer resolver, e descobrir se foi não merecimento, que não existe, ou se foi algum outro evento. O que é que eu preciso descobrir a respeito de tal coisa? O que é que eu preciso perceber? O que é que eu preciso intuir? O que é que eu preciso saber a respeito de tal coisa? E tome metade da sua água. E de manhã, ao acordar, você vai novamente perguntar para o seu inconsciente: o que é que eu preciso saber a respeito de tal coisa? Toma outra metade da água e não pense mais naquilo. Talvez naquele mesmo dia, talvez nos próximos dias, vem uma intuição, vem uma sacada, onde você vai perceber se foi uma crença de não merecimento ou se foi um outro evento qualquer, de repente vai aparecer uma oportunidade melhor num outro lugar, de repente alguma coisa melhor está por vir, ou de repente aquilo impediria você de de um projeto muito melhor numa outra área. Exemplo, é a sua intuição que vai te mostrar. Muito bem. E se veio aquela intuição dizendo: você não merece. Então, é o momento de você pegar o seu adulto, o seu adulto que tem capacidade de raciocínio, e colocar a sua criança interior no seu colo. Conversa com ela. Quando foi, minha querida criança, que você passou a acreditar que você não merece ter bons resultados? Pergunta para sua criança. Muito provavelmente você vai ter um insight. Às vezes vem uma memória, vem uma imagem, vem uma situação. Aquela criança vai ficar triste, vai ficar carente. Aquele é o momento de você abraçar aquela criança com todo o seu amor, com todo o seu carinho. Olhar para ela e falar: minha criança, eu estou aqui. Eu sou você já crescida. Eu sou você já adulta. E agora eu sei que você merece todo o bem
Você merece todos os melhores resultados. Por quê? Porque você é esforçada, você é dedicada, você é estudiosa, você é trabalhadora, você é merecedora. Aquilo foi um engano daquela pessoa que falou tal coisa. Aquilo teve uma boa intenção de ajudar você a ser mais caprichosa ou de você ser mais estudiosa. Mas aquilo não tem mais importância nenhuma. Aquilo foi no passado. O presente, hoje, é que eu sou você já adulta e hoje eu tenho discernimento e sei, você é uma criança maravilhosa e merece todo o resultado positivo, todo o sucesso. Você merece tudo de bom nessa vida. Abrace a sua criança com muito carinho, com muito amor. Sinta no seu coração o quanto isso é gratificante. E a partir daí tenha certeza que você ressignificou uma crença muito forte de não merecimento. E a partir desse momento as coisas começam a mudar. E se porventura alguma coisa não trouxer o resultado que você queria, faça de novo o exercício. Faça o exercício do copo d'água e comece a perceber se aquela crença ainda remanesce em alguns resquíciozinhos, repita o exercício, ou se realmente a sua intuição mostrou que não passando no concurso ou não conquistando aquela vaga, você tem muito mais oportunidades e um caminho muito mais aberto para alguma coisa que no momento você ainda não sabe. Gostou? Se você gostou dessa mensagem, você já sabe. Se ainda não curtiu, curte. Se ainda não mandou para alguém que você ama muito, compartilhe agora. E deixa aqui o seu comentário, porque eu vou ter uma alegria enorme de ler o seu comentário, porque esse vídeo é gravado com muito amor. Transbordar aquilo que eu tenho aprendido e tem feito bem na minha vida é uma missão que eu trago no meu coração e que eu realizo com muita alegria. Namastê, gratidão e nós nos vemos num próximo vídeo.